Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a representação gráfica temática do 9. Então, a aula de hoje vai ser sobre a representação gráfica de funções. Aqui eu estou colocando aqui no Word, mas agora eu já vou até parar aqui e vou compartilhar com vocês o Paint. Então, olha só, nós vimos na última aula que o seguinte, que algumas situações não configuravam função. Então, por exemplo, uma situação que não... Todo mundo me ouvindo bem? Tá dando tudo certo aí o áudio? Sim. Uma situação, por exemplo, que não configurava uma função era a situação que podia acontecer qualquer coisa aqui, mas não podia sobrar elemento, né? Então, no domínio, que é esse primeiro círculo aqui, não poderia haver não poderia haver sobra de elementos. E também não poderia acontecer que, do mesmo domínio, ou seja, de um mesmo elemento do domínio, ter duas imagens diferentes. Então, não pode acontecer isso, tá? Beleza? Eu vou até anotar aqui, relembrando. Não é função. Aqui vocês não estão vendo, não, mas é para poder ficar no arquivo de vocês. Então, como eu disse, não é função um elemento do domínio ter mais de uma imagem. Um elemento do domínio não ter imagem. Então, essas duas situações aí ocorreriam, né, de não ser função. Então, o que aconteceu aqui, por exemplo, não configura uma função. Configuraria uma função se tivesse assim. Aí esses elementos aqui, o 2, o 3 e o 4, aqui, eles são chamados de imagem. Então, a imagem dessa função são esses elementos aqui. E todo esse conjunto aqui é chamado de contradomínio, tá? Ah, mas e o 5? Ah, o 5 é um elemento que não foi flechado por nenhum domínio. Então ele não é imagem de nenhum outro elemento. Nós vamos convencionar que o eixo X vai ser o nosso domínio e que o eixo Y, né? Então o eixo das abscissas vai ser o domínio e o eixo das ordenadas, o eixo Y, será nosso contradomínio. Tá bom? Isso tudo a gente vai considerar sempre o conjunto dos números reais. Então, sempre a gente vai estar trabalhando aqui no conjunto dos números reais, né? Obviamente, a gente vai trabalhar com números mais fáceis. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. O nosso interesse aqui no momento não é trabalhar com o número 0,33333, né? Que é uma dízima periódica. Agora eu vou representar para vocês algumas situações e vocês vão tentar imaginar aqui se é função ou não, tá? Eu vou escrever uma aqui. Esse desenho é uma função ou não? Não. Não, por que que não seria uma função? Todo domínio tem uma única imagem, não tem? Todo domínio tem É. uma única imagem, ó. Ó, vou até colocar numa linha mais fina aqui. É porque por conta que a sua linha tá meio torta, né? Não tem como Aí, o que que ser. tem? Não, então tá. Então, por exemplo, você vai reparar que todo domínio tem uma imagem aqui. Eu vou pegar um número que nem é tão certo aqui. Eu peguei o 2. Aqui eu peguei o, 4, o menos 3, alguma coisa. Então, essa aqui é uma função. Por que que é? Porque todo domínio tem uma imagem. Né? Então, vou até colocar aqui. Ó. Vou diminuir o tamanho dessa letra para 12. É função
pois todo elemento do domínio tem uma única imagem. Então, esse tipo de função aqui, né, esse tipo de gráfico, é uma função. Tá bom? Ah, professor, ainda não entendi. Beleza. Lembra que eu falei que as funções têm leis de formação? Lembra disso? Que eu falei ontem? O que é uma lei de formação da função? É eu desenhar ela aqui, né? Eu desenhar assim, escrever o que está acontecendo. Então, f de x igual a 1 sobre x. É uma função, né? Professor, mas que gráfico gera essa função? A gente pode até desenhar, quer ver? Tem um software que a gente consegue desenhar todos os gráficos. Deixa eu ver se eu já consegui abrir ele aqui. GeoGebra. Não era esse, não. Eu só quero o GeoGebra. Porque hoje eu vou usar o GeoGebra no 8º ano e estava aberta a atividade do 8º ano aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora. Então, olha só para você ver que você me perguntou, né? Ah, mas é uma curva. Olha que coisa estranha vai gerar esse gráfico do f de x. Olha lá, vou digitar aqui igual eu falei para vocês. F de x igual a 1 sobre x. Olha o gráfico. Tá dando para ver? O gráfico é esse de verdinho, ó. Se eu der zoom, você vai ficar vendo isso infinitamente, porque o conjunto dos números reais é infinito, né? E se eu for aumentando aqui, ampliando a minha imagem, vocês vão ver que ele nunca vai encontrar nessa linha aqui, nem nessa, nem na de baixo, ó. Ele nunca vai encontrar lá. Eu posso ir andando aqui, ele vai aproximando, vai chegar um momento que você vai achar que encostou, tipo aqui, assim, ó, você acha que encostou, mas na hora que você vai ampliando, você vê que não encostou. Ele vai chegar o mais próximo possível, mas é infinito, né? Olha lá, eu tô dando zoom, ó. Olha lá, tá ficando cada vez menor, olha lá, viu? Então ele nunca vai chegar. Se eu ficar fazendo isso aqui no gráfico, ó, já tô no ponto 48, ó. Se eu ficar fazendo isso aqui no gráfico a minha vida inteira, eu não vou encontrar nenhuma distância, não vou encontrar que essa linha aqui, né, a curva, vai passar pelo eixo X. Pessoal, mas por que isso acontece? Agora vamos lá no arquivo de novo. Por que aquilo ali aconteceu, né? Por que ela não encostou naquele ponto? Porque olha só, se você, por exemplo, para você encostar no zero, aquela linha lá é a linha do x igual a zero. Né? Então, por exemplo, se você pegar o plano, vou colar o plano aí para vocês de novo. Deixa eu só achar onde que eu pus ele aqui. Plano cartesiano, isso. Essa linha aqui, né, do x igual a zero, é a linha do x, ó. Ou melhor, se o x for igual a zero, ou seja, se ele está nesse ponto aqui, se ele está aqui, quanto que vai valer o y? Só que aí tem um problema. O x pode valer zero? Hein, gente? Eu acho que não. Não, porque a divisão de 1 por 0 não existe. Não existe divisão por zero. Então, por isso que ele foi sempre aproximando aqui, mas nunca encostou no zero, né? Mais ou menos assim que foi a figura, né? Tinha uma em cima e outra aqui. Por que ele fez essa figura? Porque tem uma no eixo y, né? Na verdade, uma com números negativos e uma com positivo. Ele não atravessou para cá porque não podia ter valor igual a zero. Mas ele pode ter, por exemplo, valor x, pode ser, por exemplo, um número bem pequeno, 0,0001, por exemplo.
é um número relativamente pequeno para nós, né? Então, 1 dividido por 0,001 é 10.000. Então, olha para você ver, esse ponto que estaria muito aqui pertinho do zero, estaria lá em cima, no 10.000, né? Porque é o x que gera um y, né? Então, esse y seria 10.000. Tá bom? Por que eu estou falando isso tudo? Para vocês verem o que está rolando no gráfico. Agora, eu vou apagar aqui. Isso aqui eu nem vou colocar lá, não. Isso aqui foi mais como uma conversa por causa da dúvida que a aluna perguntou. Agora eu vou colocar outra aqui, vocês vão me dizer se é função. Olha só, vou colocar essa aqui, ó. Vou deixar preta. Vou colocar preto. Ih, não. Deu não. Pera aí, que eu quero preto. Ai, como é que eu faço para selecionar? Não deu, não. Nossa, gente do céu, não tô sabendo mexer nesse negócio. Tá bom? Deve ser a Corum, né, não? Oi? Agora. A Corum, porque... Ah, tá, eu lembrei o que é. É porque, aqui, ó. É porque com a número 1, eu clico com o botão direito. Entendeu? Não, o 1 eu tá, entendi. com o direito e o 2 com o esquerdo. Sacanagem, mas tudo bem. Uhum. Então, por exemplo, coloquei aqui o gráfico. E esse gráfico é uma função ou não? Ele deu uma reduzidazinha aqui. Deixa eu colocar ele de novo. Vou tentar ficar mais perfeitinho. E aí, é uma função ou não? Tá, ele fez isso de novo. Não tem problema não. E aí? Lembra que Eu acho que é assim, É uma função. porque tem as linhas dos números. Tá, mas quem que é o domínio? X. Pega um ponto do domínio, escolhe um ponto aí que vocês quiserem de X. Qualquer um. Que tá aí, né? Que aparece aqui. Qual? 3. 3? Ok. 3. Beleza. Então vamos pegar o 3. Ó, o 3 tem duas imagens. Uma aqui em cima, que parece ser bem próxima do 3, e outra aqui embaixo. Ele teve uma imagem abaixo, isso pode acontecer? Um domínio pode ter duas imagens distintas? Acho que não. Não, então não é função. Não é função. Função. Pois um domínio tem duas imagens distintas. Distintas, diferentes, né? Então, por isso que não é função. Então, agora, vocês já viram um certo padrãozinho. Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Vai acontecer uma coisa aqui, ó. Qualquer coisa, qualquer figura, por exemplo, essa figura aqui. Essa figura aqui. É uma função? Acho que não. Não é uma função, pelo mesmo motivo. Vocês vão reparar que qualquer curva que eu coloque assim e faça isso, ou para cá, não é função. Por quê? Porque o domínio vai ter mais de uma imagem. Né? O domínio, esse cara no X, vai ter mais de uma imagem. Mas aí tem outro caso. Por exemplo, uma coisa que faz isso aqui, se nós vamos estudar muito, eita, ela nunca dá Esse aí certo. sim é uma função. E isso é uma função. Então, qualquer coisa que por isso que eu confundi. Eu confundi. Isso aí. Qualquer coisa que dobre numa... Como que eu posso dizer? Que dobre na horizontal é função.
E qualquer coisa que a dobra na horizontal, é formar tipo esse V aqui embaixo, na horizontal. E qualquer coisa que formar um Vzinho, a curva acontecer na vertical, ou seja, ele dá uma volta na vertical, não é função. Essa aqui é a função, e é uma função até bastante conhecida. É uma função que é gerada pelas equações do segundo grau. Olha que legal. Aqui, ó, você pode reparar o seguinte, que dois números têm a mesma imagem. Dois números. Que números são esses? O -6 e esse número aqui, que eu não sei quem é, não. Tipo -7, vamos colocar assim. Só que cada imagem tem a sua. Ó, cada domínio tem o seu. Então, -6 tem imagem, sei lá, vamos supor que é 4. E o 7 tem imagem também que é 4. Não tem problema. Mas por quê? Porque são dois domínios diferentes. É dois domínios diferentes que têm a mesma imagem. É aquilo que eu falei. O que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo aqui é exatamente isso aqui, ó. Você tem que Professor, eu não estou entendendo porque... Oi, não está entendendo o quê? Pode falar. É que, assim, só pode ser domínio quando tá fora da curva? Não, domínio é o que chama domínio, é isso aqui, ó. O X, todos esses elementos do X é o domínio. Entendeu? Aí você pensa, eu posso subir, por exemplo, qual que é a imagem do domínio 6? Aí vai subir, vai esbarrar na linha. Na hora que esbarrar na linha, você joga para lateral e olha qual que é a imagem, ó. Vou fazer aqui de novo. Vou tentar fazer de preto, ó. Então, vou pegar o 6, vou subir a linha. O domínio é o 6, o domínio é o X. E a imagem? A imagem eu vou jogar para lateral, ó. Aí eu vou lá no Y, ó. Ó, o domínio 2, pronto. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 6 em X, 2 em Y. É um par ordenado, 6 e 2. Entendeu? Ah, tá, agora entendi. E aí, Obrigada. o que está acontecendo aqui, ó, nessa função, é isso aqui, ó. É um exemplo, né, gente, que eu estou dando. Tá vindo um número, que é o 2, e outro número, que é o 3, se ligando na mesma imagem. Podia até tirar esse 3 daqui, porque... Peraí. Vou colocar ele no 4, porque para não ficar 3 e 3 e não confundir vocês. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Que eu tenho dois domínios diferentes. Nesse caso aqui do desenho, eu coloquei 2 e 3. Então, o 2 se liga ao 4 e o 3 se liga ao 4. Isso pode acontecer. Porque cada domínio tem que ter uma única imagem. Beleza, ué. O meu domínio tem uma imagem, 4. O meu domínio tem uma imagem, 4. Não tem nenhum domínio tendo mais de uma imagem, tem? Não. Elas podem ter a mesma? Pode. Tem uma função, inclusive, algumas funções, que vai ter todos os domínios igual a um único número. Então, por exemplo, eu vou só escrever aqui que é função, né? É função, não precisa nem colocar o motivo, né, gente? Atende aquelas regrinhas. Eita, nunca dá para eu poder copiar e colar. Ctrl C. Aí eu tô pondo lá no arquivo lá, que aí depois vocês podem consultar quando precisar. Deixa eu só... Antes não aparecia esse tem preto, mas tá bom, então Ctrl Z. Pronto. Olha só, uma função que sempre vai ser igual a um número. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Eu vou deixar ela passando 4 aqui. Tá parecendo uma reta aqui. Deixa eu tentar colocar ela tipo retinha. Sempre no 4. O que está acontecendo? Está acontecendo que todos os domínios estão se ligando a um único ponto. E isso é uma função, não tem problema acontecer isso. Olha só, a gente tem aqui todos os domínios, vou colocar alguns aqui. -1, 0, 1, 2, 3. Todos eles se ligando a que ponto? Ao 4. Então é isso aqui que está acontecendo. Ó.
E aí, o que acontece? Você tem o -1 se ligando ao 4, o 0 se ligando ao 4, o 1 se ligando ao 4, o 2 se ligando ao 4, o 3 se ligando ao 4. Isso é função? É sim. Olha só para você ver. Você subiu aqui. Quando você sobe do 2 aqui, ó, você encontra quem? O 4. Se você subir do 6, quem que você encontra? O 4. Tá? Então, isso também é uma função. Pronto. Agora, o que eu quero tratar com vocês das funções em especial são as funções do segundo grau, do primeiro grau, né? A gente fala função do primeiro grau, mas esse termo é errado. Na verdade, o termo correto é função afim, tá? Então, o que é uma função afim? Então, uma função afim são funções de que tipo? Né? Agora eu vou ter que aumentar a letra um pouquinho, porque senão vai ficar muito pequeno. São funções assim, ó. F de x é igual a ax mais b. Onde? Né? Em que a e b são números reais. São reais. Tá? Não vou escrever são números reais. E o x é a variável. O f de x, lembrando, é quem? Quem que é o f de x? O y, né, gente? É x e f de x. É isso aí que você vai dar os números para poder marcar no gráfico? Isso, exatamente isso. Só que alguns números vão ser mais interessantes para a gente do que outros. Por exemplo, vou usar até um exemplo aqui do livro. Né? Então, vamos fazer aqui a função. Y f de x é a mesma coisa. Então, como fazer a função y igual a 5x menos 10? Então, o que você vai fazer? Eu não sei, eu acho que eu dei aula disso, foi para o 8º ano. Você vai criar uma tabelinha, você vai colocar alguns valores para x e outros valores para... E vai obter os y, né? Tanto faz você colocar para x primeiro, depois para y. Nesse exercício, pede para que vocês façam... Peçam para que vocês façam de 3 pontos diferentes, né? Mas 2 pontos é suficiente para representar a função afim. Por quê? O gráfico da função afim é uma reta, tá? Então, por exemplo, alguns pontos que a gente pode utilizar aqui pode ser o -1, o 0 e 1. Então, o que você vai fazer? Lembra daquele negócio de valor numérico? Qual o valor numérico da expressão? É a mesma coisa. Você vai colocar o x no lugar de x. Então, quando você faz 5x vezes menos 1, né? Então 5 vezes menos 1, vou escrever aqui que aí fica mais fácil. Então você vai fazer 5 vezes menos 1 é menos 10. Isso tudo vai dar quantos? 5 vezes menos 1 dá menos 5, menos 10 dá menos 15. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 15. Entenderam? Ok, Ju? Então, vamos lá. Não respondeu. Então, vamos. 5 vezes 0. Então, quando o x é 0, a gente vai fazer 5 vezes 0 dá 0, né? Menos 10 dá quanto? Menos 10. E quando vale 1, nós vamos fazer, né? 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5. Menos 10. Então, 5 menos 10 é menos 5. Então, você gerou alguns pontos. Você vai marcar esses pontos lá. Então, você vai marcar o ponto menos 1 e menos 15. Então, menos 1 e menos 15. Vamos supor que está aqui, mais ou menos. Estou supondo, tá, gente? Meu gráfico não teve tanto... Como que fala? Tantos números. Vou até dar uma esticadinha nele aqui. Pronto. Vamos supor que está aqui. Então, aqui é um ponto. Que ponto é esse? É o ponto em que x é menos 1. Opa.
e y é menos 15. Fechou? É esse ponto aqui. Agora eu vou marcar outro ponto, que é o 0 e o menos 10. Então, quando x é 0, então 0 está aqui. Aí eu vou andar menos 10 em y. Então, menos é negativo. Então, está mais ou menos aqui. Vamos supor que está aqui. Aí vai lá e escreve que ponto é esse, para você não ficar perdido depois, tá? 0 e menos 10. E aí, outro ponto aqui. No meu caso, eu usei um gráfico ruim, né? Os números ruins para o gráfico. Eu vou lá procurar o ponto 1 e menos 5. Então, quando o x é 1, o y vale menos 5. Então, tá aqui, ó. Esse ponto, ó lá, o x vale 1. Menos 5, então, o primeiro número, né? Você sempre parte do 0. O primeiro número é andar em x, na horizontal. Quando é positivo, anda para a direita. Quando é negativo, para a esquerda. Então, como ele é 1, andei uma casa para a direita. Como o y anda na vertical. Como o y é menos 5 é negativo. Então, eu ando para baixo. Enquanto fosse positivo, eu andaria para cima. Então, tentei marcar uns pontos aqui, né? Que são quais pontos? 1 e 5, tá? 1 e 5. E aí, agora eu consigo desenhar um certo gráfico, né? Aqui não vai ficar tão certinho, não. Deixa eu ver quando que ele vai passar. Ele vai passar mais ou menos aqui, ó. Porque aqui eu não usei uma retinha tão perfeita, não. Deixa eu até chegar esse número para cá um pouco, para ficar mais real. Realmente ficou meio problemático esse gráfico. Passa no 2. Enfim, né? Como eu não usei aqui na escala, os seus ficariam bem bonitinhos na escala. Porque vocês viram que o meu menos 10 ficou aqui? Esse menos 15 precisava estar bem mais abaixo. Ele está muito aqui perto, ó. Ele tinha que ficar bem aqui embaixo. Bem abaixo mesmo. Depois eu faço ele bonitinho e coloco para vocês. E aí, o que acontece? Esse ponto aqui, que atravessa o eixo x, é chamado de raiz. Raiz ou zero da função. Lembra que vocês calcularam? Quando fala a raiz da equação, a raiz... O que é a raiz? A raiz é você pegar 5x, ó, raiz. A raiz é pegar o 5x menos 10 e igualar a zero. A raiz ou zero... é fazer o quê? O f de x igual a zero. Tá? Então, calcular a raiz é isso. Fazer o f de x igual a zero. Ou seja, é fazer o valor de y ficar igual a zero. Para que valor de y igual a zero? É exatamente em cima do eixo x. Você quer achar quando que ele atravessa o eixo x. Então, aqui qual que é? X igual a 2. Beleza? Então, e assim vai gerar o gráfico da função. Vou colocar aqui no GeoGebra. Cadê o GeoGebra? Meu Deus do céu. Cadê? Já até deu o horário da aula, mas vou tentar ver se dá. Aqui, ó. Vou apagar essa função. Tentar. Pronto. Eu posso ainda dar mais um zoom. Não, tem que ser mais um pouco. Mais um pouquinho. Pronto. Então aqui, ó, no GeoGebra, eu vou colocar aqui, ó, do mesmo jeito, eu posso colocar f de x ou x que dá f de x ou y que dá na mesma coisa. Pronto. Esse aqui é o gráfico. Olha só. Ele passou lá pelo ponto 2. Aqui, ó, o menos 15 que eu tinha te falado, ó. O menos 15, deixa eu ver onde que tá. É porque aqui vai... Tá nessa linha aqui, né? Lá no menos 1, ó. Menos 1 em x e menos 15 em y. Então, gente, é isso aqui que ia acontecer, né? Só que aqui o GeoGebra, né? Ele acabou dando um zoom aqui, não dá para você ver muito bem.
Mas você consegue ver pelos quadriculados que aqui é o ponto 2. Então, na verdade, a nossa reta deveria ser essa. Lembra que eu falei que o menos 10, ele estava no eixo Y, que era 0 e menos 10? Então, é esse o nosso gráfico. Beleza? E essa aí é a questão 1 da página 239. O que vocês vão fazer para a próxima aula aí? Não vou passar muita coisa, não. Vai ser a página 239 até... Deixa eu ver. É só a questão número 1. Começa na página 239 e vai até a 241. Tá bom? Só para vocês irem quebrando a cabeça. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar no WhatsApp que eu explico aí em particular, tá? Às vezes fica um pouco corrido, mas é porque uma aula mesmo acaba sendo pouco para isso. Beleza, gente? Aí tem como você olhar lá se eu enviei se, tipo assim, chegou o meu e-mail para você? Beleza. Quem quiser sair, pode Por favor. sair já terminei, tá? Vou olhar só o e-mail da... Peraí, Maria Eduarda, que eu já olho de uma vez. Ô, professor, é para fazer só a 1 ou a 2 é para fazer também na 241? Não, página 239, 240 e 241, só questão 1, da letra A até a E. Mas aí eu vou mandar para vocês amanhã, para poder fazer, tá? Aí tem que fazer, no livro Obrigada. de vocês já vem com plano cartesiano ou não? Se não vier, é bom comprar papel milimetrado para fazer, ou então imprimir uma folha de papel milimetrado. Maria Eduarda, que dia que você mandou? Domingo, né? Aí eu recebi um domingo e um... Não, um dia 5 e um dia 7. É esse? Peraí. Vi que tem 3 dias que eu enviei. Ó, Foi dia... 3 Um dias. tem 5 dias. Dia 7. Você enviou dia 7. São 2 mesmo. Então tá bom, obrigada. Tá certinho, tá? Depois eu tenho que responder o tanto de e-mail que agora que eu vi, que eu não tinha respondido. Tchauzinho, até mais. Obrigada, tchau, tchau.